Você não está preso porque falta motivação. Você está preso porque, no fundo, ainda está tentando construir uma nova vida com a mesma mente que destruiu a antiga. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe. Um momento em que a pessoa olha para a própria vida e entende que o problema nunca foi falta de informação. Nunca foi falta de vídeos, livros, estratégias ou conselhos. Porque hoje você pode aprender praticamente qualquer coisa em segundos. Você pode estudar disciplina, produtividade, foco, hábitos, mentalidade, filosofia, dinheiro, autocontrole. Tudo está disponível, tudo está acessível. E ainda assim, a maioria continua exatamente no mesmo lugar. Mesmos pensamentos, mesmos impulsos, mesmas desculpas, mesmos resultados. E isso cria uma pergunta perigosa. Se você já sabe tanto, por que sua vida ainda não mudou? A verdade é que existe algo que quase ninguém aceita encarar. As pessoas querem uma vida nova sem abandonar a identidade antiga. Querem resultados diferentes mantendo os mesmos hábitos mentais. Querem disciplina sem abrir mão do conforto. Querem clareza sem abandonar distrações. Querem respeito sem enfrentar transformação. E enquanto isso continuar acontecendo, nada muda. Porque mudança real não começa nas ações. Ela começa na identidade. O homem que você é hoje sempre tentará proteger a vida que você tem agora, mesmo que essa vida esteja destruindo você lentamente. Talvez você já tenha sentido isso. Você promete que vai mudar. Diz que dessa vez será diferente. Acorda motivado, faz planos, organiza metas. Imagina uma nova versão de si mesmo. Mas alguns dias depois, tudo começa a voltar ao normal. A procrastinação retorna. O foco desaparece. A disciplina enfraquece. E o pior não é falhar. O pior é sentir que existe uma guerra acontecendo dentro da própria mente. Uma parte sua quer crescer. Outra quer permanecer exatamente onde está. E quase sempre, a parte antiga vence. Os antigos guerreiros entendiam algo que o mundo moderno esqueceu. O maior inimigo de um homem raramente está fora dele. Não é o sistema. Não é o dinheiro. Não são as circunstâncias. O verdadeiro inimigo é a identidade fraca que ele continua alimentando todos os dias sem perceber. Porque sua identidade funciona como uma prisão invisível. Ela define o que você acredita merecer. Define como reage ao desconforto. Define o que considera possível. E acima de tudo, define aquilo que você sempre retorna a ser. Imagine um homem que passou anos dizendo para si mesmo que é preguiçoso. Mesmo que ele tente criar novos hábitos, existe uma voz silenciosa dizendo: isso não é quem você é. Agora imagine alguém que se vê como disciplinado. Essa pessoa não precisa lutar contra si mesma o tempo inteiro. Porque suas ações estão alinhadas com sua identidade. E é exatamente aqui que quase todos falham. Eles tentam mudar comportamentos sem reconstruir quem são internamente. Existe uma razão pela qual tantas pessoas vivem em ciclos eternos de recomeço. Segunda-feira motivada. Alguns dias de esforço. Depois recaída. Depois culpa. Depois motivação novamente. Isso acontece porque motivação é superficial. Identidade é profunda. E o que é profundo sempre vence o que é superficial. Você pode ouvir um vídeo inspirador e sentir energia por algumas horas. Mas quando o cansaço chega, quando a dificuldade aparece, quando ninguém está olhando, você volta a agir como a pessoa que acredita ser. É por isso que alguns homens conseguem suportar dor, disciplina, pressão e solidão enquanto outros desmoronam diante de pequenos desafios. Não é apenas força mental, é identidade internalizada. Em algum momento, eles deixaram de perguntar como posso mudar, e começaram a perguntar quem eu preciso me tornar. Essa é a diferença entre pessoas que vivem tentando melhorar e pessoas que realmente se transformam. O problema é que destruir uma identidade antiga dói. Porque sua mente prefere o familiar, mesmo que o familiar esteja te afundando. Existe conforto na repetição. Existe segurança em continuar sendo quem você sempre foi. Mesmo uma vida medíocre pode parecer segura quando comparada ao desconhecido. E é por isso que tantas pessoas sabotam a própria evolução. Não porque sejam incapazes, mas porque mudar de identidade exige abandonar versões antigas de si mesmo.
Talvez você ainda carregue hábitos que pertencem a uma versão sua que deveria ter morrido há muito tempo. Talvez continue pensando como alguém derrotado enquanto tenta agir como alguém forte. Talvez ainda procure validação enquanto diz querer independência. Talvez ainda esteja vivendo como alguém que quer escapar da dor, quando deveria estar aprendendo a crescer através dela. Os antigos filósofos falavam sobre morte simbólica. A ideia de que, para nascer novamente, algo dentro de você precisa acabar. E o mundo moderno odeia essa ideia. Porque hoje todos querem transformação sem sacrifício. Querem evolução sem desconforto. Querem se tornar fortes sem destruir aquilo que os mantém fracos. Mas isso é impossível. Você não constrói uma mente poderosa em cima de uma identidade quebrada. Primeiro, a antiga estrutura precisa ruir. E aqui está a parte que quase ninguém percebe. Sua identidade não é criada por grandes decisões. Ela é construída pelas pequenas ações repetidas diariamente. Toda vez que você quebra uma promessa feita para si mesmo, está reforçando a identidade de alguém fraco. Toda vez que escolhe distração em vez de crescimento, está treinando sua mente para continuar sendo a mesma pessoa. Toda vez que foge do desconforto, fortalece a versão sua que teme evolução. Mas o oposto também é verdadeiro. Toda vez que você faz algo difícil sem vontade, algo muda internamente. Toda vez que mantém sua palavra quando ninguém está vendo, sua identidade começa a mudar. Toda vez que resiste ao impulso imediato em favor de algo maior, você envia uma mensagem silenciosa para a própria mente: eu não sou mais aquela pessoa. É assim que transformação real acontece. Não em momentos épicos. Não em explosões de motivação. Mas em decisões silenciosas repetidas diariamente até que uma nova identidade seja construída. Existe um conceito antigo entre guerreiros japoneses chamado Shūjō. Uma prática de treinamento intenso voltada não apenas para fortalecer o corpo, mas para destruir ilusões internas. Porque o objetivo nunca foi apenas aprender habilidades. O verdadeiro objetivo era eliminar a versão fraca de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida. Você ainda está tentando negociar com hábitos que deveriam ser eliminados. Ainda está tentando manter partes suas que estão impedindo sua evolução. Porque no fundo, você já sabe o que precisa fazer. Você sabe quais hábitos estão destruindo seu foco. Sabe quais distrações estão consumindo sua energia. Sabe quais pensamentos estão enfraquecendo sua mente. Mas continua mantendo tudo isso vivo enquanto espera resultados diferentes. E essa é a armadilha. A verdade brutal é que sua vida atual é um reflexo da identidade que você alimenta todos os dias. Se você se vê como alguém inconsistente, continuará encontrando formas de abandonar o próprio caminho. Se se vê como alguém perdido, continuará criando caos na própria mente. Mas quando sua identidade muda, suas ações começam a mudar naturalmente. Porque você para de agir por motivação e começa a agir por alinhamento interno. Pense em um guerreiro treinando sozinho em silêncio enquanto todos dormem. Ele não faz aquilo porque está motivado o tempo inteiro. Ele faz porque aquilo se tornou quem ele é. Disciplina deixou de ser esforço. Virou identidade. E existe uma diferença gigantesca entre tentar ser disciplinado e se enxergar como alguém disciplinado. Talvez você esteja esperando sentir vontade para mudar. Mas vontade é instável. Emoção desaparece. Motivação enfraquece. O que permanece é identidade. É por isso que homens verdadeiramente fortes conseguem continuar mesmo em dias ruins. Eles não dependem de emoção para agir. Eles apenas seguem aquilo que decidiram se tornar. E aqui acontece a maior virada de todas. Você não precisa esperar se transformar para agir diferente. Você precisa agir diferente antes para que a transformação aconteça. Porque identidade é construída através de evidências. Cada ação envia sinais para sua mente sobre quem você é. Se você constantemente escolhe conforto, sua mente conclui que você é fraco. Se constantemente escolhe crescimento, ela começa a acreditar que você é forte. No início parece artificial, difícil, desconfortável. Porque a antiga identidade tenta sobreviver. Ela luta. Ela cria desculpas. Ela tenta puxar você de volta para padrões antigos. E é exatamente nesse momento que a maioria desiste. Eles interpretam resistência como sinal de fracasso.
quando na verdade resistência é sinal de transformação. Toda mudança real gera conflito interno. Porque duas versões suas começam a disputar controle. A antiga quer prazer imediato. A nova quer crescimento. A antiga quer segurança. A nova aceita desconforto. A antiga quer permanecer conhecida. A nova quer evoluir. E durante um tempo, você vai sentir as duas existindo dentro de si ao mesmo tempo. Mas eventualmente uma delas vence. E aquela que vence, é a que você alimenta diariamente. Então preste atenção nisso. Você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Não precisa virar uma máquina perfeita amanhã. O verdadeiro caminho começa quando você decide parar de alimentar a identidade que está destruindo sua vida. Porque enquanto continuar reforçando os mesmos pensamentos, hábitos e comportamentos, continuará sendo puxado para a mesma realidade. A transformação começa quando você cria um novo padrão interno. Quando começa a se perguntar, diante de cada escolha, o homem que eu quero me tornar faria isso, e aos poucos, decisão após decisão, sua mente começa a mudar. Seu comportamento começa a mudar. Sua energia muda. Seu foco muda. Sua vida muda. Mas antes disso, algo precisa morrer. A versão sua que vive de desculpas. A versão sua que sempre espera o momento perfeito. A versão sua que foge do desconforto. A versão sua que consome mais do que cria. A versão sua que quer resultados sem sacrifício. Porque você não pode carregar uma identidade antiga para dentro de uma vida nova. E talvez essa seja a verdade que ninguém quis dizer para você. Seu problema nunca foi falta de potencial. Nunca foi falta de inteligência. Nunca foi falta de capacidade. Seu problema é que você continua tentando crescer sem abandonar aquilo que mantém você pequeno. Mas no momento em que decide reconstruir sua identidade, tudo começa a mudar. Seu foco deixa de depender de motivação. Sua disciplina deixa de depender de emoção. Seu progresso deixa de depender de vontade. E pela primeira vez, você começa a sentir algo raro no mundo moderno: alinhamento. Você para de lutar contra si mesmo. Você para de viver dividido. Você para de destruir o próprio futuro com hábitos automáticos. E então entende algo que os antigos guerreiros descobriram há séculos. O homem forte não nasce pronto. Ele é construído através de pequenas mortes internas. A cada hábito abandonado. A cada distração vencida. A cada promessa cumprida em silêncio. Até que um dia, ele olha para trás e percebe que já não é mais a mesma pessoa. Então agora eu quero te perguntar algo. Qual versão sua você ainda está alimentando? A versão que busca conforto, ou a versão que está pronta para evoluir? Porque no final, seu futuro será decidido pelas identidades que você fortalece diariamente. E se esse vídeo despertou algo dentro de você, comenta abaixo qual hábito, pensamento ou comportamento você sabe que precisa abandonar para evoluir. Se inscreve no Caminho do Guerreiro para continuar essa jornada de transformação mental, deixa o like para fortalecer o canal, e lembre-se, sua nova vida começa no momento em que sua antiga identidade deixa de comandar você.